Fala, torcedor do Flusão. O Fluminense ontem venceu o Flamengo no Maracanã, 2-1, resultado muito importante. Bora dar uma olhada aqui no jogo aberto, a repercussão da vitória do Fluminense, pessoal falando sobre essa vitória. Tem também o pessoal da ESPN Brasil. Aproveitar aqui e já deixar os créditos, jogo aberto, ESPN. Você, torcedor do Flusão que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva. Tem vídeos aqui todos os dias com notícias e informações. Se inscreva, ativa o sino. Mas agora, bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do Fluminense ontem contra o Flamengo. Entrevista derrotado, ainda mais para o Fluminense. O Subelia está se recuperando ainda de uma cirurgia cardíaca e o Maxi Cubeiras estava lá. Mas o time, até sem todos os titulares do Fluminense, mostrou disposição. Cicinho foi para cima, fez os gols. Importante, o Serna é um jogador que vem sendo importante há muito tempo e não é badalado. Para o John Kennedy fazer um gol contra o Flamengo também é legal. E agora o Flamengo vai ter que se virar nos 30 com o brasileiro, Supercopa do Brasil e estadual. E falávamos aqui na sexta-feira, né, Renata, a respeito desse Fluminense que vem contratando, né, trouxe o Arana, que faz ali o lado esquerdo no lugar do René. Então, assim, é um time competitivo, é um time que você vê quando é bem treinado, que na ausência do treinador, o auxiliar, né, é essa figura ali no banco de reserva e os jogadores entendem, né? E o Fluminense está nesse momento bacana, jogando o clássico, vencendo. Ruim para o Flamengo, né? Eu fico mais ou menos analisando o Flamengo. Se for analisar bem mesmo, dá para comparar com São Paulo, não dá? Oxê, Flamengo tá brigando Paulo? Ali para não cair, né? Igual São Paulo. Então o Flamengo também não tá muito bem, não. Sim, não tá bem. Mas o São Paulo jogou com sub-20 vários jogos estaduais. Passa pra frente. Seguinte, e o festival... Aí o John Kennedy, então, que foi quem fez o gol da vitória, então, do Fluminense por 2-1. Vamos lá, começando com o lado vencedor. Fluminense com o Rodrigo Jufo, que está conosco. Mais uma, hein, Jufo? A gente tem mostrado como o Fluminense tem levado a melhor sobre o rubro-negro e ontem aconteceu mais uma vez. É isso, Bruno, Mari, Jailson, todo mundo ligado no Sport Center. Eu aqui sem proteção também, mas não tô a 500 metros de altura não, tô numa rua mais tranquila aqui em Laranjeiras, na frente do Fluminense, para celebrar essa vitória, a primeira vitória, o primeiro clássico do Fluminense em 2026, já vencendo o Flamengo desde 2019, nessa era vencedora do Flamengo. O time do Fluminense é o que mais venceu o rubro-negro, somando todas as outras equipes do Brasil. São 14 vitórias durante esse período, vem sempre incomodando esse Flamengo vencedor. E ontem, mais uma vez, agora o Fluminense saindo com a vitória, deixando a situação ainda mais tranquila da equipe numa classificação no Campeonato Carioca e também dando um gás para a estreia no Campeonato Brasileiro no meio de semana contra o Grêmio. E 2 gols de 2 jogadores que vêm se destacando aí nesse início de ano no tricolor. Kevin Serna abriu o placar, foi vice-artilheiro do Fluminense na temporada passada, um dos principais, se não o principal nome dessa equipe, agora com a saída do Thiago Silva. Começa o clássico já fazendo um gol, começa o ano já fazendo gol em clássico, e depois o John Kennedy, que é um carrasco do Flamengo desde os tempos de base, fazendo o segundo gol. Ali tomou um golzinho, mas conseguiu depois segurar a partida, que tiveram muitos elementos, né? Chuva, volta depois. O Fluminense estava melhor antes da chuva, durante a chuva, voltou depois da chuva, voltou um pouco mais igual, mas depois o Fluminense tomou o controle do jogo de novo e saiu de campo vencedor nesse clássico. Quem atuou nessa partida também foi muito bem, foram os reforços na temporada, os Gêmeos na zaga e o Guilherme Arana. E eles foram apresentados. Guilherme Arana foi apresentado hoje e falou pela primeira vez com a imprensa, apesar de já ter jogado, né? Mas foi apresentado à imprensa e à torcida tricolor. Vamos ouvir aí. Isso, galera, a repercussão da vitória do Fluminense ontem contra o Flamengo, resultado muito importante. O Fluminense, que para essa temporada de 2026 contratou reforços importantes. Acredito que ainda falta ali um atacante para deixar o time ainda mais forte para essa temporada, mas ontem foi um resultado muito importante, a vitória. O Fluminense, sempre que está enfrentando o Flamengo, está se dando muito bem, é uma pedra, né, no sapato aí do Flamengo, e ontem foi um resultado muito importante. John Kennedy voltando a marcar, ele que é carrasco do Flamengo, ontem fez o segundo gol do Fluminense. O Flamengo até diminuiu, mas o Fluminense conseguiu segurar a vantagem, né, a vitória, e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos.
O John Kennedy é um jogador importante, né? Desde ali da época do Diniz, né? Naquela campanha da Libertadores, que ele é um jogador importante para esse time do Fluminense. É claro que a torcida pede muito ali a contratação de um atacante, até porque o Fluminense, desde a reta final da temporada passada, com o Everaldo, né, que não consegue marcar gols, é um jogador que não tem a confiança do torcedor. O Fluminense até tem outros atacantes ali, como o próprio John Kennedy ontem fez um gol importante. Até uma resposta, né, do John Kennedy, meio a desconfiança do torcedor, né, tentando buscar espaço no Fluminense aí com o Zubeldia, mas foi um gol importante dele ontem, né, um gol importante, o segundo gol ali que deu a vitória para o Fluminense. Destaque também para o Arana, que chegou recentemente no Fluminense, acredito que ainda vai evoluir bastante, mas é um bom jogador. Foi um resultado importante, o Flusão se reforçou bem, a expectativa aí para esse ano é uma temporada, quem sabe, né, com títulos. O torcedor está confiante e na expectativa, né, para a sequência aí da temporada. Essa semana já estreia no Brasileiro, semana que vai começar o Brasileirão. O Fluminense vai fazer a sua estreia já essa semana. Então é uma temporada muito importante aí, com muitos jogos. O Fluminense estreia no Maracanã na próxima quarta-feira, 19h30, contra o Grêmio. Vai começar o ano mesmo de verdade, começando aí Brasileiro, logo mais Copa do Brasil e também Libertadores. É isso, deixa sua opinião aqui nos comentários, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.